Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, à nossa casa nessa tarde de quarta-feira, com um pouquinho de chuva, agradável. Então, antes da gente começar as nossas reflexões, vamos nos manter serenos, tranquilos, elevando nossos pensamentos ao alto, tentando afastar das nossas mentes todos e quaisquer sentimentos que não sejam do bem, não sejam voltados, para a nossa paz interior, para a nossa paz espiritual. Senhor Jesus, Mestre amado, nós te agradecemos pela oportunidade do estudo fraterno, por mais um dia de existência, neste orbe. E rogamos a Ti, Pai amado, que nós possamos usufruir, das energias benfeitoras que nos são ofertadas gratuitamente durante os trabalhos desta tarde. E pedimos, Senhor Jesus, que nós possamos ser luz, que nós possamos espargir essa energia que aqui recebemos, para os nossos lares, nossos familiares, para as pessoas com as quais nós tenhamos contato. Pedimos também, Senhor Jesus, a Tua luz, a Tua misericórdia para com os povos do Oriente Médio, mediante uma guerra tão terrível. Rogamos a Ti, Senhor Jesus, que todos aqueles que partiram, estão partindo em virtude desta guerra, possam encontrar a luz e serem socorridos. Se conosco, Senhor Jesus, hoje e para todo sempre. Bom, continuando, nós estamos fazendo reflexões, alguma coisa do nosso conhecimento, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 18. Muitos chamados e poucos os escolhidos. Este capítulo, como todos os capítulos deste Evangelho, ele é maravilhoso, Ele nos faz sair do nosso conforto espiritual, da nossa casinha. Quando a gente lê e consegue tirar algum entendimento, nos faz ver a necessidade que nós temos de trabalhar em prol da nossa melhora espiritual, que a gente possa receber, acolher e aplicar os ensinamentos do Evangelho para que a gente possa auxiliar outras pessoas. Quando estava estudando para esse Evangelho, me veio uma reflexão. Que às vezes a gente, quando está num voo, num avião, às vezes a gente enjoa de ouvir sempre aquelas mesmas coisas. Em caso de algum distúrbio, algum acidente, você coloca a primeira máscara em você mesmo, para depois você auxiliar os outros. E eu fiquei fazendo esse paralelo com isso aqui, com esse tema de hoje. Muito se pedirá àquele que recebeu. É muito sério, muito se pedirá. Mas eu preciso receber e fazer uso do que eu estou recebendo para mim mesmo, Eu preciso vestir a máscara dos ensinamentos de Jesus e fazer disso a minha vivência, eu tentar fazer desses ensinamentos alguma coisa de produtivo para eu poder ter alguma coisa de produtivo para passar para outras pessoas, Porque às vezes a gente lê o Evangelho, a gente está numa casa espírita, mas a verdade é bem diferente, A gente lê, fazer uma reflexão, estar aqui dentro, sendo gentil com todo mundo e agradável, com um sorrisinho no rosto é muito bom e é fácil. Mas será que a gente já consegue exterminar esse sentimento de alegria, de contentamento quando encontra uma pessoa para com outras pessoas que a gente não tem muito contato? Eu vou ler ele. Ele não é muito grande. Aqui no meu Evangelho está bem grandão, porque a letra é enorme, Mas é razoável. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. O item 10 diz o seguinte: o servo que souber da vontade de seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que ele queira, que lhe queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer muitas coisas dignas de castigo, menos será punido. Observem a profundidade disso aqui, Essa fala de Jesus.
Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. O item 11 diz: Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: Também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Essa passagem é do João, capítulo 9, versículo de 39 a 41. Eu estava analisando com bastante profundidade esse pedaço de texto, né? Jesus seria injusto, né? Então, seria injusto ele se eu fiz pelo meu esforço, se eu trabalhei, se eu batalhei, se eu estudei, se eu consegui, e ainda vai me cobrar mais de mim do que daquele que nada fez? Qual seria o sentido, né, de Jesus ter proferido essas palavras? Nós sabemos que nós viemos de outras existências e que muito provavelmente a gente, se não estivesse em outro orbe, estaria por ali onde ele estava, podendo viver e vivenciar esses ensinamentos que foram úteis e necessários para o conhecimento da época. Mas aí quando a gente começa a se aprofundar um pouquinho nos ensinos de Jesus, a gente vê que eles estão super atualizados, né? E o fato da gente estar aqui na casa espírita, isso não me garante ser melhor do que ninguém. E às vezes, estando eu aqui numa casa espírita, vindo compartilhar com vocês as poucas reflexões que eu já consigo fazer, de repente, uma pessoa que não está aqui porque não tem esse conhecimento, porque não teve as mesmas oportunidades que eu estou tendo, que eu escolhi fazer para a minha vida, consegue fazer melhor do que eu. E, consequentemente, será cobrado em quantidade menor que a minha. Por que será que Jesus falou isso? Se eu tenho muito conhecimento, se eu recebi muito, é natural que eu compartilhe isso que eu recebi. Seja o conhecimento do estudo, seja os bens, os talentos que cada um de nós tem. Todos nós temos talentos diversos, né? Um sabe, tem facilidade para falar, o outro tem facilidade para acolher, para conversar, o outro tem para fazer determinados trabalhos, né? O outro tem facilidade para o trabalho, digamos assim, de ajuda mais imediata, né? Cada um de nós tem os seus talentos. E quando Jesus diz da cegueira para os fariseus, que cegueira será que ele estaria se referindo? A cegueira carnal, meu corpo de carne? Eu estou vendo, mas não quero ver. Eu estou vendo, mas não vejo. Não, ele estava se referindo à cegueira espiritual. Essa cegueira espiritual, ela atingiu os fariseus, doutores da lei, nos atingiu e possivelmente pode até vir a nos atingir hoje, porque às vezes a gente está vendo, mas não vê com os olhos de ver, não vê com os olhos do espírito, não vê com os olhos do coração. A gente vê com esses olhos aqui que a terra vai consumir, tem um ligeiro entendimento, tem uma ligeira noção parcial ou total do que está acontecendo, mas eu me faço de cega, porque eu não quero ter trabalho, porque eu não quero tirar minha paz do espírito, porque eu não quero me aborrecer com os problemas dos outros. O problema é teu, não é meu. Vai me causar uma certa dificuldade, um certo sofrimento, ver o problema do outro e me colocar no lugar do outro. Quando eu consigo identificar o problema, identificar a situação, mas eu não consigo me colocar no lugar daquela pessoa que está sofrendo, daquela pessoa que está sem comida, daquela pessoa que está doente, muito doente, não tem recursos materiais para o tratamento de carne.
Quando eu consigo agir dessa forma, mesmo eu vendo com esses olhos, como dizia minha mãe, esses olhos que a terra haverão de comer, porque vai, né? A gente está sendo um cego espiritual, a gente está sendo acometido dessa cegueira espiritual que nos proíbe, que nos impede, né, de ser mais complacente, mais caridoso, mais amoroso para com os nossos semelhantes. Quando Jesus ele fala em pecado também aqui, eu penso assim, naquele sentido figurado, né? Porque nós não estamos aqui para condenar ninguém, porque fulano está fazendo pecado, porque fulano cometeu pecado. Porque quem que vai cobrar? Será que Deus vai nos colocar num tribunal e vai nos cobrar do que nós fizemos com o muito que nós recebemos? Com todas as oportunidades que cada um de nós teve e está tendo nesta presente encarnação? Será que vai nos colocar ali e nos julgar, nos condenar? Separou, esse você não aproveitou, vai para cá, você não aproveitou, está para cá. Esse tribunal, essa atitude é uma coisa muito peculiar e muito particular de cada um de nós, né? É a nossa consciência. Ninguém vai me cobrar por eu ter usado o meu dinheiro de forma errada. A Janete está usando o dinheiro dela de forma errada, está gastando muito, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Aí já é a Janete com o dinheiro dela, que não é muito, já é a Janete com as consequências das suas atitudes. Então a cobrança vai vir de mim mesmo. Uma próxima encarnação, ou talvez nessa, se Deus for generoso comigo, eu vou ter a oportunidade de rever e de refletir, né, sobre tudo aquilo que eu recebi. A gente gosta de pedir, a gente pede muito. A gente pede saúde, pede força, pede coragem, pede fé, pede várias coisas. Até dinheiro, às vezes, a gente pede para ganhar na Mega Sena, para isso, para aquilo. Mas será que a gente pede coragem, ânimo, disposição para usar o pouco que nós temos em favor dos que têm menos? Será que o meu coração, que está aqui dentro de uma casa espírita, lendo o Evangelho e falando algumas coisas, que pode ser coerente para mim, mas de repente não é coerente para outras pessoas que estão ouvindo? Eu me pergunto, será que o coração daquela pessoa que não tem oportunidade ou não teve coragem, né, de entrar para o serviço fraterno, ir lá e fazer uma comida, ou ir lá e visitar um doente, será que ela não tem um coração, de repente, mais puro que o meu? Será que ali no silêncio da sua prece simples, ela não consegue, digamos assim, mais devoção, mais doação de sentimento? Então, que nós cuidemos para as nossas atitudes, que nós saibamos pedir, mas que nós também saibamos agradecer. Para que mais tarde a gente não venha se arrepender do tanto que a gente pediu, do tanto que a gente batalhou, que a gente conseguiu com os nossos esforços. O que a gente fez disso, né? Qual o proveito para a minha vida, além do meu mundinho ali, da minha família, para outras pessoas? O item 12, ele diz assim: principalmente ao ensino dos espíritos é que estas máximas se aplicam, principalmente para nós que estamos trilhando ou tentando trilhar os ensinamentos, né, de Jesus dentro de uma comunidade espírita. Acho que para nós isso é muito forte, né? Quem quer conheça os preceitos do Cristo e não os pratique é certamente culpado. Contudo, além de o Evangelho, que os contém achar-se espalhados somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quanto aos que o leem, que não o leem, e entre os que o leem, quantos que não o compreendem. Vejam vocês que aqui diz, tem aquelas pessoas que não leem o Evangelho diariamente, mas que compreendem a mensagem de Jesus, os seus ensinamentos, pelo pouco que ele tem de conhecimento. Ele valoriza esses ensinamentos e aplica aquilo que ele sabe. E muitos de nós lemos, mas ainda não entendemos.
lemos e ainda não conseguimos vivenciar verdadeiramente as palavras de Jesus. Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. Quando a gente tem o Evangelho ou a Bíblia, seja ela católica ou outro foco religioso, que a gente lê, mas a gente não consegue entrar dentro daquele ensinamento de Jesus. A gente lê, mas passa. Eu li daqui a pouco, não sei mais o que eu li. Eu não consegui fazer dali algumas reflexões e aplicar no meu dia a dia, né? Nas minhas atitudes, na minha postura enquanto pessoas. O ensino dos espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, devolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos. Tem isto de particular, não é circunscrito. Todos letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, podem o receber, pois que os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam diretamente ou por intermédio de outrem pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhes toquem o coração, e que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. A gente tem, assim, uma oportunidade enorme, né, de termos esse contato, né, com o Consolador prometido, a oportunidade que é concedida a todos nós de conhecer, né, essa verdade. E quase sempre a gente desperdiça essa situação, essa posição. Aí a gente acaba se tornando um pouco mais culpado. Porque com certeza eu mesma vou gerenciar, né, a minha invigilância, o meu descuido. Eu fui lá no livro Consolador, peguei a questão 217. Qual o modo mais fácil de levar a efeito a vigilância pessoal para se evitar a queda nas tentações? Então, a gente já tem um pouco de conhecimento, se nós já estamos aqui, a gente já tem algum grauzinho pequenininho de adiantamento. A gente precisa ser vigilante, quando Jesus diz, orai e vigiai. Aproveitai essa oportunidade. Caminhai enquanto tendes luz. A luz, para mim, a luz é isso aqui, ó. São os ensinamentos de Jesus. É Ele que é a nossa luz. São os ensinamentos que é a nossa diretriz. E a gente nem sempre está vigilante para esses preceitos de Jesus. Aí, Emmanuel nos diz, a maneira mais simples é a de cada um estabelecer um tribunal de autocrítica. É o que eu disse agora há pouco, né? Em outras palavras. Não tem ainda essa capacidade dele, não sei nem se vou ter algum dia, né? Em consciência própria, procedendo para com outrem na mesma conduta de retidão que deseja da ação alheia para consigo próprio. Então, se eu estiver numa situação de aperto, de sofrimento, com certeza eu ia gostar muito de receber uma palavra de apoio, um socorro material. Quem de nós não fica feliz com isso, né? A maioria dos encarnados ficam, o mesmo dos desencarnados, quando conseguem uma palavra de apoio. Então a gente precisa estar com esse tribunal que eu disse no começo, que a gente não vai ser colocado lá na frente de um monte de juiz e nós ali, não, né? Batendo a marretinha ou a balancinha pesando para lá e para cá. O fardinho, a sacolinha, vai pesar nos meus ombros.
que eu estou fazendo da oportunidade reencarnatória que eu estou tendo por agora, né? Continuando aqui o texto. Os médios que obtêm boas comunicações, ainda mais censuráveis são, se persistirem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação e porque, se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Essa aqui é muito para nós, né? Para os médiuns, os trabalhadores da seara de Jesus, da doutrina espírita, né? Cuidado que a gente tem de vencer o nosso orgulho, né? Cuidado que a gente precisa ter para com as nossas atitudes, porque o orgulho cega, né? A cegueira lá dos fariseus era também um pouco de orgulho, por se sentirem soberbos, ricos, poderosos, influentes, ao passo que as demais pessoas pouco tinham, né? Funcionários subalternos com salário menor, com muitos impostos, com pouca ou nada condição de estudo, de conhecimento. Por isso Jesus falou para os poderosos, mas falou também para tocar o coração dos mais humildes, né? E a gente não pode perder de foco, mais para a gente, né, que está aqui dentro, essa coisa de deixar que o orgulho, que a prepotência, nos segue os olhos. Que é muito fácil a gente fazer uso, né, dessa passagem apontando, vendo os defeitos alheios, enquanto o nosso não tem nenhuma trave, tem um poste inteiro de luz atravessado, né? E a gente precisa de aprender a lidar com os nossos defeitos, ser vigilante, como Emmanuel nos diz aqui, né? Vigia, porque às vezes a pessoa mais humilde, com certeza, poderá ter menos cobrança da sua própria consciência, né? A gente peca também, olha eu falando pecado aqui, a gente erra quando a gente sabe que pode fazer mais, mas a gente não faz, se recusa a fazer, né? Vou voltar para cá para as anotações um pouquinho, porque o tempo está passando e eu estou aqui. Lucas, nessa passagem, ele nos ensina que o maior conhecimento, que as oportunidades, que os bens materiais resultam em maior responsabilidade moral e espiritual, né, para cada um de nós, que vai ser o nosso juiz, a nossa consciência. Indica também que quem tem mais recursos para o bem deve prestar contas de como utilizou para ajudar o próximo. Prestar conta para mim mesmo. Nossa, mas eu poderia ter feito melhor. Ah, lá na casa espírita estava pedindo alguma comidinha, alguma coisa para alguém. Eu deixei passar batido, por outros motivos, por outros problemas, a gente acaba esquecendo dessas pequenas coisas e depois você acha assim, puxa, mas eu poderia ter feito, né? Eu tive essa oportunidade e deixei passar. Eu vivi uma experiência que me fez assim refletir bastante. Eu estava no mercado certo dia, tinha uma senhora na minha frente. E ela estava lá passando umas coisas poucas. E a senhora contou os dinheirinhos e separou uma laranja num saquinho. E falou para a caixa o seguinte: olha, essa laranja eu não vou deixar porque meu dinheiro não vai dar. Quando eu receber, eu compro. Gente, eu não tenho vergonha de falar. Eu paralisei. E por que eu não paguei a laranja para a mulher, gente? Eu saí dali, eu fiquei uma semana, até me arrepia quando eu falo isso, que eu fiquei paralisada ante aquela situação. E por que eu não tive discernimento, entendimento de passar a laranja para a mulher? Era uma laranja, não era um pacote. E eu fico arrepiada porque eu reconheço o meu erro. Foi uma coisa assim, paralisante. Eu fiquei. Depois que a mulher foi embora, comecei a passar a minha conta. Eu falei, gente, mas eu não tive essa ideia de fazer isso. Então a gente, quando eu falo para vocês que a gente perde oportunidades, é porque a gente perde. E eu perdi e fiquei uma semana muito mal emocionalmente. Gente do céu, como é que eu deixei passar isso? A mulher não estava levando um fardo inteiro que meu dinheiro não ia dar, era só uma frutinha.
E a gente perde as oportunidades, meus irmãos. Quem me garante que eu vou ter outra oportunidade de pagar uma laranjinha ou uma maçãzinha para alguém? De ter, assim, de vir aquele estalo, aquele insight na minha consciência, e eu estou aqui dentro. Por isso que eu digo que estar aqui dentro não nos faz melhor do que outras pessoas que não estão. Será que uma outra pessoa que não está aqui dentro não teria tido não sei nem como dizer, assim, essa decisão rápida, esse pensamento rápido? Não esperar para depois foi tarde. Então, às vezes é isso que acontece com a gente. A gente muito recebeu. E às vezes a gente não consegue usar em prol do outro, compartilhar esse muito que a gente recebeu. Né? Foi uma situação que me deixou assim muito triste por ver que eu fiquei inerte, sem ação. Até descobrir e aí já não tinha mais tempo. Né? Quantas vezes a gente faz isso na nossa vida ao longo da nossa caminhada? Esse contexto também nos traz algumas falas importantes. A responsabilidade proporcional. A cobrança divina, ela não é externa. Né? É o que eu já venho falando aqui desde que eu comecei essa fala. Ela é interior, particular. Essa outra pessoa atrás de mim aqui não tinha, com certeza, dependendo da evolução, assim, nossa, mas essa mulher não teve atitude, faltou, né? E a pessoa vai falar, será que é porque ela ficou inerte, ficou em choque, ou porque ela não quis mesmo? Então, só assim, a gente deixa algumas coisas passar e depois a nossa consciência nos cobra. A minha cobrou por aqui mesmo. Eu espero não levar essa cobrança mais adiante, não. Já estou ciente de que eu preciso reagir de uma outra forma. Os bens e talentos, né, que é o nosso conhecimento, né, espiritual, a nossa inteligência, a riqueza material, tudo aquilo que a gente consegue agregar são talentos que nós temos. Não quer dizer que nós temos todos os mesmos talentos, mas cada um de nós tem um talento diferente. Talvez até de reagir mais rápido, né? Um talento, de repente, a Sueli reagiria mais rápido, não ficaria parada igual fiquei depois. O chamado tem que ter consciência. Aquele que é chamado, ele precisa ter consciência, e a gente já tem, nós que estamos aqui, da imortalidade da alma, né? E das leis divinas. A gente só não pode esquecer, né? A justiça divina, a quem mais foi confiado, mas será exigido. A ação e a inércia. Entre a ação e a inércia é coisa rápida, eu vi isso comigo. Estava inerte, olhando. Então tem que ser rápido, tem que agir rápido. A gente não pode ficar parado, deixar que a inércia tome conta das nossas ações, das nossas atitudes, nos impossibilitando de fazer algo em prol de outra pessoa, né? A oportunidade de serviço, né? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nós estamos tendo uma oportunidade de servir. Aqueles que são chamados pela última hora, ótimo, é uma oportunidade de servir. E que essa cobrança que a gente diz que nós temos mesmo, não diz não, que a gente vai ter, é simplesmente um chamado para a nossa evolução espiritual. Aproveitar o momento, aproveitar o acontecimento do momento, né, a atitude, para fazer a diferença na vida de outra pessoa. Porque senão a gente possivelmente vai carregar isso por um tempo, vai ficar remoendo uma coisa que a gente não fez, uma coisa que eu deixei passar, né? Uma palavra fraterna, retribuir quando um sorriso nos lábios, quando alguém fala comigo, vem perguntar como é que eu estou. Quantas vezes a gente sai pisando de casco duro, né? Ou sai mal-humorado. É mais uma oportunidade de servir. Quando a gente está tendo a oportunidade de fazer essa reflexão da doutrina de Jesus, que é puro amor, né? É um chamado para a mudança de vida, é um chamado para a mudança de atitude. Mesmo a gente estando de posse, né, desse livro maravilhoso, a gente erra. Erra por quê? Porque quis. Algumas vezes, outras não. Outras é simplesmente deixar, né,
ficar feito um parasita, sem, em choque, sem condição de reagir. A gente precisa também trabalhar isso de ter entendimento. Que toda ação gera uma reação. Quando eu não uso o meu livre-arbítrio, a minha possibilidade de ajudar para o bem, ajudar alguém, com certeza eu vou ter uma reação, ou por parte da outra pessoa, ou mais provavelmente por a gente mesmo, né? Porque o tribunalzinho aqui já tá agitando, já está trabalhando, já está condenando. Jesus não vem, oh meu filho, você deixou de fazer, você está errado, você pecou, você fez aquilo. Eu mesma, no meu silêncio com Deus, vou identificando as minhas falhas, que vou identificando as oportunidades. Se eu fui chamada para servir, se eu fui chamada para viver o evangelho, porque assim, quando a gente vem para uma encarnação, nós já estamos sendo convidados. Convidados para viver uma nova experiência de vida, né? É bem isso. Tem muitos espíritos que não querem reencarnar e tem aqueles que estão na fila esperando uma oportunidade de serem chamados para fazer alguns concertos, né? Depois de já ter analisado, depois de já ter sido o seu próprio juiz, de consertar a sua existência, porque a gente existe para todo sempre. Então, que a gente possa até fazer uma reflexão depois, né? Cada um de nós, essa passagem maravilhosa do Muitos Chamados. Muito embora a gente saiba que nem todos aqueles que são chamados, quando chegam à oportunidade, serão os melhores. Às vezes a gente desperdiça o tempo, a oportunidade, e passa batido. E vai por mais uma encarnação, mais ou menos. Né? E assim a gente vai de oportunidade em oportunidade, até que a gente consiga ser chamado, ser realmente escolhido. Mas era isso que a gente tinha para falar para vocês na tarde de hoje. Eu espero que a gente consiga fazer algumas reflexões, né, no nosso íntimo, com o nosso juízo de consciência, das nossas atitudes, da nossa vivência. Senhor Jesus, Pai poderoso, nosso guia de todas as horas, de todos os momentos, que nós possamos, Senhor Jesus, aproveitar a oportunidade que estamos tendo de caminhada fraterna. Nós possamos, Senhor Jesus, fazer jus ao teu convite, de estar nesta reencarnação, de ser escolhido para ocupar o corpo que nós estamos ocupando, a família que nós temos, os amigos que nós temos. Que nós possamos fazer jus à tua escolha para a nossa vida. Que assim seja, graças a Deus.